Fala pessoal, bem-vindos ao PScast, um podcast para a galera mais jovem que quer aprender um pouco mais sobre empreendedorismo, marketing e o mercado em si. Eu me chamo Bruno Guimarães e a minha avó sabe muito mais de redes sociais do que eu. E hoje a nossa convidada é a Júlia Silvestre para a gente estar tocando um pouquinho nesse assunto. Júlia, te apresenta um pouquinho para a gente. Oi, gente, tudo bem? Antes de me apresentar, eu preciso contar que a minha avó tem mais likes do que eu. Então, principalmente no Facebook, né, que é o lugar dela, mas ela tem 200 likes em foto de perfil. Tem noção disso? Mas eu sou a Júlia Rodrigues Silvestre, meu nome completo. Eu sou formada em Relações Públicas. Antes disso, tenho um técnico em Publicidade, tenho algumas formações, alguns cursos em Design. Atuei como produtora de eventos e gestora de comunidades durante a minha graduação e alguns anos depois também. Eu me formei em 2017 e desde o final de 2019 eu empreendo na Plural, que é uma empresa que fortalece negócios por meio de comunicação, eventos, relacionamento, redes sociais. E estou nessa trajetória aí, junto com a Plural, vieram alguns projetos literários, que é uma área que eu sou muito fã. Então, eu tenho um podcast literário, que é o Tinha Que Ser Mulher, que acabou depois também virando uma plataforma aí com clube de leitura, com comunidade de madrinhas, enfim, um monte de coisas. E tenho também um Instagram com resenhas literárias, que é a página .100. Essa sou eu. Tenho 26 anos também, acho que vale dizer isso. O assunto que a gente vai estar abordando hoje é mais voltado para mídias sociais e pelo marketing digital como um todo. E assim, já introduzindo, o que eu falei é verdade. Eu não entendo quase nada de mídias sociais e sei que é uma tendência agora e é algo que a gente vê de uma maneira muito recorrente. Quando a gente está conversando com qualquer novo empreendedor ou qualquer pessoa que chega na PS Júnior, por exemplo, ou qualquer empresa júnior, eles têm uma demanda muito grande para a gestão das suas mídias sociais ou impulsionamento delas, porque eles entendem que é a melhor ferramenta para vender, né? Hoje em dia o marketing passivo ele tem muita força. Só que ao mesmo tempo, e agora falando mais por mim, mas eu sei que eu estou enquadrando uma parcela generosa de pessoas nisso, é que é muito difícil, é muita informação sobre isso, é complicado a gente conseguir assimilar tudo, e eu, pessoalmente, me sinto totalmente perdido sobre por onde a gente começa, o que a gente tem que olhar, qual é o primeiro passo que eu dou se eu estiver sem dinheiro nenhum e se eu já estiver com um pouquinho mais, para onde eu estou olhando. Isso eu não sei nada, por exemplo. E, Júlia, aí já engata a primeira pergunta, assim, vamos construir uma espécie de escadinha, assim, tipo, a gente começa do zero, tipo, não temos nada, abrimos nossa empresa agora, para onde a gente olha quando a gente está falando em termos de marketing digital, quando a gente está falando em termos de produção de conteúdo, mídias sociais, e como a gente vai evoluindo aos pouquinhos? Bora, então. Acho que antes de começar, é importante diferenciar que ter uma empresa não é o mesmo que ter uma conta no Instagram. A gente percebe esse erro muito, muito comum, porque muita gente acaba abrindo um Insta e conseguindo vender alguma coisa, contratar algum serviço por ali e tudo mais, e fica por essas e acha que isso é o suficiente. Pode até ser suficiente por um período, mas não é suficiente a longo prazo, né? Não é sustentável. Então, primeiro a gente precisa fazer o alicerce bem feito, né? Criar essa empresa e depois a gente comunica ela. Então, definir realmente a estratégia, um business model canvas, enfim, uma base estratégica do que a gente vai oferecer. E a primeira coisa é entender a nossa persona. Então, geralmente a gente já orienta para esse caminho, que é com quem a gente quer conversar, né? Qual é o nosso público, com quem a gente quer atingir com essa comunicação. Porque isso vai pautar tudo. Vai pautar o nosso branding, a nossa identidade visual, a nossa linguagem, tudo que a gente for fazer nas redes sociais vai depender de com quem a gente quer conversar, né? Porque senão a gente acaba, às vezes, indo para o senso comum ou para o caminho óbvio, que é falar uma linguagem parecida com a que a gente usa, né? Mas não necessariamente o nosso cliente Sim. se identifica com isso. Então, eu acho que o primeiro passo aí é entender a sua persona, né? Depois de entender a empresa, claro, entender a sua persona, e aí sim, onde essa persona está? Em quais redes sociais ela está? Não necessariamente essa persona vai estar no Instagram, né? Eu atendo alguns clientes que atendem a geração prateada, né? Que são os 60 mais, e o 60 mais está no Facebook. Então, claro que também é importante estar no Instagram, mas o forte vai ser o Facebook.
Então, a partir do entendimento que a gente tem de com quem a gente quer falar, a gente vai escolher quais redes sociais a gente vai focar para estar presente e quais estratégias a gente vai começar a traçar a partir de aí, muito focado, né? Eu foco muito em uma estratégia de produção de conteúdo, né? De marketing de conteúdo, para que a gente não seja só mais um perfil vendendo, né? Que foi o que tu trouxe no início. A gente está muito cansado, é muita coisa, tem muita informação na internet, nas redes sociais. O Instagram virou um shopping, né? De um dia para o outro, todo mundo começou a vender coisas no Instagram. E Sim. também o próprio design do aplicativo mudou, né? Com a lojinha e tudo mais. Então, assim, é demais. E a gente não pode esquecer, né? Que estando nas redes sociais, nós estamos, digamos assim, que interferindo um espaço que é de conexão, que é de relacionamento. As pessoas estão nas redes sociais para se conectar com outras pessoas. E a partir do momento que eu entro enquanto marca, eu preciso entrar dentro dessa lógica, eu preciso entrar dentro de uma lógica de interagir com as pessoas. Por isso, a importância de a gente ter um direcionamento estratégico de quais conteúdos, de como a gente vai se comunicar com essas pessoas. Mas não adianta simplesmente abrir um Instagram e chegar postando card de venda e tudo mais. Tem toda essa estratégia por trás que a gente tem que saber exatamente com quem a gente quer falar, porque isso vai pautar tudo que a gente for fazer a partir disso, né? Júlia, tu consegue falar um pouquinho pra gente sobre como foi quando tu executou na tua própria empresa, assim, a construção da persona? Qual foi o passo a passo? Pelo que tu passou? Especialmente as dificuldades que tu enfrentou, assim, coisas que seriam otimizadas hoje em dia. Sim. No final de 2019, né, eu e a Miriam, que é a minha sócia, a gente se reuniu, a gente estava começando a empresa, então, trazendo bem passo a passo, assim, a gente imprimiu um Business Model Canvas em uma folha A2, assim, bem grande, colocou na parede, encheu de post-it e vamos criar isso. Então, a gente foi criando dentro de uma imersão e logo depois a gente já criou a persona, que é a Marina. Então, eu sempre recomendo que a gente dê um nome para a persona, porque fica muito mais fácil criar uma estratégia de comunicação quando a gente tem alguém em mente. Então, a gente criou a Marina, e a Marina, ela é uma empreendedora ali em torno dos seus 30 anos. Ela é autônoma, assim, né? Empreendedora, mas é autônoma, ela trabalha sozinha. E ela percebe que ela precisa estar nas redes sociais, em especial no Instagram, porque é onde os clientes dela estão. Só que ela não dá conta de fazer tudo, porque ela trabalha sozinha. Então, ela tem que ser setor de atendimento, vendas, financeiro, RH. Ela tem que entregar o produto final dela também, o serviço final dela. E ela não dá conta de fazer isso tudo, mas ela sabe a importância. E aí, por isso que ela precisa do nosso suporte para guiar ela, né? E aí, ou guiar, ensinar ela a fazer, ou guiar e ajudar, né? Pegar na mão e vamos fazer juntas. Então, a Marina tem essas dores, assim, de não dar conta, né? Dentro do tempo que ela tem, ela não consegue. Ela não aprendeu sobre isso, não é a formação dela. Ela tem medos, ela tem receios, ela tem vergonha de fazer story, tem vergonha de aparecer. Ela é perfeccionista, então ela acha que tudo que ela faz não tá perfeito. Então, assim, quando a gente constrói uma persona, a gente tem que literalmente imaginar o que seria o nosso cliente ideal, né? Então, se tem uma pessoa que se encaixa perfeitamente para o produto ou serviço que eu estou vendendo, vai ser essa pessoa. E a gente desenhando essa pessoa, tudo que a gente tiver de dúvidas em relação ao nosso posicionamento digital, a gente vai perguntar para ela. Marina, em qual rede social tu tá? No Instagram. Marina, quantas vezes por dia tu entra no teu Insta? Ah, eu entro o tempo todo. Ah, então eu posso postar mais de uma vez. Marina, com que linguagem que tu gosta de se comunicar? Ah, eu gosto de emoji, eu abrevio palavras. Beleza, então eu vou fazer isso também. A maioria das dúvidas que surgem dentro de um processo de como eu vou comunicar meu negócio nas redes sociais são respondidas quando a gente conhece a nossa persona. Dá para também dá não só para imaginar, né? Tipo, se a empresa já está criada há muito tempo, uma estratégia que a gente já usou na PS, eu também já usei em consultoria por fora, é a gente estar dando uma olhada na base de clientes também. Então, se a empresa já está há muito tempo existindo, uma base de dados de mais ou menos 1 ano, eu acredito, né? Tu pode me confirmar se é bom ou se não é, mas se ela já está existindo há um tempo considerável, está revisitando os clientes, entendendo quem são eles, por onde eles comunicam, está entrevistando eles,
especialmente em um caráter mais pessoal, né, do que só a parte profissional. Então, como tu falou, né, a gente está montando a Marina. A Marina não é só a loja dela, né? A Marina também tem sonhos, a Marina também tem objetivos a serem alcançados que acabam se interligando com a comunicação dela, né? Ela tem a loja dela por algum motivo, algumas vezes mais pessoal do que profissional. Então, é também legal revisitar a base de clientes para poder estar montando a persona em cima disso. Exato, até porque no meu caso ela foi imaginativa, né? Ela foi criada do zero, então que é geralmente o que é feito quando a gente está começando um negócio, mas se a gente já tem alguma base de clientes e diante de um cenário de empreendedorismo hoje, eu acho até que 6 meses já é o suficiente para a gente ter uma ideia aí de quem é a nossa persona. A gente pode conversar com alguns clientes ideais, né, que representam esse público e a gente vai encontrar padrões ali. É muito natural, assim, a gente vai encontrar padrões de comportamento e de personalidade entre esses clientes que vão ajudar a dar esses indícios do que seria essa persona no final. Então, essa é uma boa alternativa. Existe também uma alternativa legal, que, claro, não funciona para todos os negócios, mas quando a gente sabe que o público que está no Instagram de uma marca é aquele público, a marca é bem posicionada, dá para fazer enquetes, até mesmo nos stories do Instagram, que a gente consegue encontrar ali uma boa média de persona. Assim, vou te dar um exemplo de uma cliente da Plural, que é uma marca de camisetas feministas, então é uma marca muito bem posicionada. Então, como não é uma marca neutra, quem está naquele perfil já passou pelo que eu chamo de peneira digital, né? Que é a gente tem uma marca que é tão posicionada que só ficaram realmente aquelas pessoas que confiam, acreditam naquela marca, que agarram junto aquela bandeira que a marca defende, que era o caso dessa empresa. Então, como a gente percebeu que quem estava lá dentro já era muito potencial cliente, assim, já estava muito bem engatilhado para isso, a gente fez um estudo de persona pelos stories do Instagram e foi muito positivo, assim, o retorno foi muito bom, funcionou muito bem, deu para ter uma boa média da persona e foi uma alternativa muito fácil, muito prática, que qualquer pessoa pode fazer, né? Sim. Eu fiquei curioso agora sobre a peneira digital. Eu não tinha escutado esse termo antes. Ela é, só tentando entender, é basicamente o que separa as pessoas que são realmente fiéis da marca para os que não são através do teu posicionamento nas redes sociais. É isso, né? É tipo isso. Quando a gente recebe, às vezes, um cliente que tem um perfil que não está posicionado, tipo, muito neutro, muito... a pessoa não bota a cara, a gente não sabe direito quem está por trás, não tem opinião, não tem personalidade, acabou que atraiu muita gente, sabe? Atrai muita gente que só veio de curioso, enfim. E aí, quando a marca começa a se posicionar, começa a colocar um pouco da cara de quem está por trás, começa a colocar personalidade, começa a aparecer mais, postar mais, tem gente que entrou só de curioso ou só por entrar, mas que não tinha nada a ver, ou que às vezes veio por sorteio, né? Isso é muito, muito comum. Gente que veio por sorteio e inflou aquele perfil. E aí essas pessoas, elas são peneiradas, né? E acaba ficando quem realmente se conecta com a marca. Porque eu defendo muito a ideia de que não adianta a gente ter muitos seguidores se quem nos segue hoje ainda não é nosso cliente. Então, é mais importante a gente converter quem já está na nossa base do que ficar captando, fazendo umas estratégias surreais ou gastando milhões em tráfego pago para atrair gente nova que vai vir, às vezes, sem ser peneirado, né? Então, por isso que contas muito altas tendem a ter um engajamento muito baixo, porque não há uma peneira muito grande feita aí. Então, por isso que eu acredito muito no poder das marcas pequenas, marcas com poucos seguidores, porque geralmente esses seguidores foram peneirados e quem está lá dentro, principalmente se a marca é bem posicionada, é um potencial cliente. Entendi. E não vale de forma nenhuma assim a gente adotar um comportamento mais neutro. Porque, assim, a gente pensa em grandes marcas, a maioria delas tem esse comportamento mais neutro, né? Porque eu comecei agora em roupa, eu pensei na Renner e pensei que ela não tem nenhum estilo próprio, nem nada do tipo, que me levou a pensar em um comportamento mais neutro. Existe uma estratégia voltada para isso, em não assumir nenhum lado, talvez tenha uma peneira digital mais frágil, isso compensa no futuro ou não? É melhor seguir um caminho mais sólido?
O que a gente percebe é que essas marcas que hoje são grandes, elas surgiram em uma época que elas tinham pouca concorrência em relação a isso. E as pessoas não exigiam tanto essa humanização, porque a humanização das marcas é uma tendência que vem surgindo agora, né? A gente não precisa ver o rosto por trás da Coca-Cola, a gente não precisa ver o rosto por trás do Bradesco, a gente não precisa ver o rosto por trás da Renner. Mas as marcas que estão surgindo agora, a gente não pode botar elas no mesmo patamar que a Renner, que a Coca-Cola, que um grande banco, né? Então, um exemplo muito bom é o Nubank, né? Que ele é totalmente posicionado. Ele é muito posicionado para o público jovem, com memes, com uma linguagem. E se viesse como um banco tradicional, se não tivesse uma potência financeira por trás empurrando, não teria se destacado tanto, né? Então, a gente hoje, enquanto consumidor, exige mais esse posicionamento das marcas. E não necessariamente ela precisa ser muito bem posicionada em pontos polêmicos, não. Mas ela tem uma personalidade de marca, né? Então, não precisa se envolver, não precisa ter um posicionamento, eu defendo tal e tal bandeira. Não é isso, mas é uma marca que seja lembrada, que seja memorável. Porque se a gente for uma marca sem personalidade, neutra nesse sentido, a gente vai esquecer muito fácil, porque a gente tem muita marca hoje. Não, faz sentido. Eu acabei de lembrar de um livro que eu li faz um tempinho atrás, que é Incansáveis. Ele fala como empresas de garagem derrubam grandes empresas e uma das primeiras estratégias é tu já começar segmentado para depois estar podendo expandir, né? Então, sei lá, a gente pegar até o Facebook começou mirando especificamente em alguém que eram os alunos de Harvard para depois ele estar progredindo até atingir o status global que atinge hoje. A Red Bull a mesma coisa, a GoPro pelo mesmo sentido, né? Voltado para esportes radicais, especificamente surfistas. Então, faz sentido, assim, a gente começar mais sólido e peneirar mais pessoas para ser mais lembrado. Mas tá, a gente, fez a nossa persona, entendeu que a gente precisa da peneira digital. Eu adorei esse termo. A gente precisa da peneira digital e... Só que a gente ainda não fez nada, assim. Na empresa que a gente inventou agora, Julia e tu, ela vende roupas. A gente só fez isso. A gente só tem uma persona bem definida e a gente só entendeu a importância de estar atingindo essa pessoa certa. Qual é o próximo passo a partir de agora, nessa escadinha? Assim? O que a gente faz? Agora a gente cria a marca, né? A gente faz o branding. Então, aí vai entrar a personalidade dela mesmo, né? O que essa nossa marca de roupas, ela defende, qual é a personalidade, quais são as bandeiras, quais são as causas que ela acredita, quais são os inimigos que ela tem. E quando eu falo de causas e bandeiras, não necessariamente é tipo, nossa, mudar o mundo, acabar com o problema da fome, sabe? Não necessariamente precisa ser algo grandioso em uma escala global, mas o quanto isso pode transformar uma pessoa. Então, a nossa marca de roupas, ela vai ser muito focada na sustentabilidade. Então, a nossa bandeira vai ser usar tecidos que são biodegradáveis, ou usar tecidos que não agredem o meio ambiente. A gente vai levantar algumas bandeiras e também lutar contra alguns inimigos enquanto comunidade de clientes que a gente quer criar. Então, a gente vai lutar contra a parte de funcionários de escravos que tem em grandes redes, né, que sempre surge essa polêmica do trabalho escravo. Então, a gente vai lutar contra isso porque a gente acredita na bandeira dos pequenos costureiros, das redes locais. Então, a gente vai chamar comunidades locais que vão participar da produção dessas nossas roupas. E aí, a nossa marca, então, ela vai defender isso. Essa vai ser a personalidade dela. Entendendo essa personalidade, a gente começa a parte de naming, de criação de nome, de pincelar um pouco a identidade visual. Então, quais cores que representam essa personalidade que a gente acabou de definir? Quais fontes representam isso? Qual linguagem, né? Como é que a gente vai se comunicar? A gente vai falar com que tom de voz? A gente vai falar de uma forma fria, de uma forma quente, informal, formal? Quais são os elementos que a gente quer usar na nossa comunicação que vão transmitir essa personalidade? Qual é o estilo de arte que a gente vai usar nas redes? Qual é o estilo de imagens das fotos, das coleções? A gente sempre vai fazer com fundos
ao ar livre, sabe? A gente vai começar a criar uma identidade. Então, a próxima parte é criar esse branding, né? Essa construção de marca, e que eu acho que se a gente vai criar uma marca e botar no mundo, o mínimo que a gente tem que fazer é tentar fazer com que ela seja memorável, né? Que ela seja uma marca que marque, literalmente que marque as pessoas. Tem alguns exemplos, assim, muito legais que a gente consiga, tipo, puxar, tipo, para fazer sentido, assim, que tu falou, tipo, um exemplo que a gente fala, tá. Olha, eu acho que o Nubank é um exemplo muito, muito bom. Tem a Elfrida, que é essa marca de camisetas feministas que eu trouxe, que é uma marca local, né, de Porto Alegre, que tem essa bandeira do feminismo e também das comunidades que participam, né, da construção dessa roupa. Então, a gente sabe que é um trabalho super artesanal. Deixa eu ver se me vem mais alguma na cabeça, assim, de marcas memoráveis. Eu gosto muito do trabalho da Ilustrale, que é uma marca de papelaria, em que elas têm essa pegada bem divertida e colorida, e elas fazem umas ações de redes sociais muito interessantes, inclusive elas criam personas para cada planner. Então, estamos começando uma coleção 2021 de planners, então elas criam personas para aquilo e as pessoas se envolvem. E elas, é uma coisa assim, quase como se fosse uma imersão, sabe? Então, as pessoas literalmente elas se envolvem com a marca. São marcas que criam, que têm uma identidade muito forte. Eu gosto da além.com.br, que é uma marca de malas. Uma marca de malas, gente. E eles têm um posicionamento muito incrível de experiências de viagem. Então, sempre quando eu falo de viagem, me vem essa marca. E é uma marca de mala, sabe? Que eu não lembro nenhuma outra marca de mala. Mas eles conseguiram criar uma imagem que traz essa sensação de liberdade. E claro, a gente vai ter marcas grandes aí também, como tu mesmo comentou do Red Bull, que tem uma personalidade muito forte, a Coca-Cola com a felicidade, que também é muito forte, mas eu tenho uma preferência por trazer exemplos pequenos, porque eu acho que eu sei que eles tiveram um trabalho um pouco mais difícil para criar essa marca e que eu acho que deve ser valorizado. Não, faz sentido. E aí tu falou agora, verdade, eu não consigo lembrar qual a marca de mala. Eu viajei semana passada, daí eu fiquei pensando, viajei semana passada, a coisa que eu mais olhei foi a minha mala, tipo, todos os dias. E eu fiquei, cara, qual é a marca dela? Não faço a menor ideia. Exato. Então, a gente não se conecta com isso. Não, e a partir do momento que alguém se conecta, caramba, quanto essa pessoa não consegue faturar em cima disso, porque é um mercado que ninguém vê, né? Exato, exatamente. Até, assim, entrando um pouco no mercado de livros, né, que eu curto muito, tem editoras que começaram também a criar, a editora Darkside, ela criou essa marca em cima de edições maravilhosas de livros. Então, são livros que são caros, são muito bem produzidos e são praticamente colecionáveis, sabe? São itens de decoração. É uma coisa, assim, surreal, sabe? E com foco em histórias mais de terror ou góticas e tudo mais. Então tem uma personalidade muito forte, tipo, olha o nicho, sabe? É o nicho do nicho. Então Sim. é super possível criar isso, porque quando a gente cria para um nicho pequeno, a gente tem um poder muito forte de conexão entre as pessoas, né? Então é legal esses exemplos de criação de marcas memoráveis em áreas bem nichadas também. E mais uma vez, assim, o que tu falou do Brain, né? No próprio nome da editora, tu comentou Darkside, ela tem a ver com histórias de terror. A partir do momento que tu falou, enfim, tu já condiciona para aquele lado, sabe? Tudo já começa a fazer mais sentido. E volta mais uma vez para a importância de ter, enfim, um nome bom, uma identidade visual muito forte, porque tu consegue lembrar com facilidade. Quando a gente conversa sobre isso, eu fico parando e pensando, assim, como a gente relaciona as marcas tranquilamente. Toda vez que tu vai ver um rostinho no verso de um celular, tu sabe que é o cartãozinho do Nubank da pessoa que tá enfiada ali dentro, sabe? Então, tipo, é muito presente, vai meio que minando a tua vida e tudo tem uma marquinha. Uhum. Tá, mas a gente precisa fazer a nossa loja de roupa dar certo. E a gente essa empresa precisa rodar. Né? E a gente já, poxa, agora a gente já sabe para um dia, a gente já tem nossa marca, nosso nome, e a gente também já tem a nossa persona.
para a gente produzir alguma coisa para ela, e agora isso eu tenho bastante curiosidade, tá? Como que uma empresa pequena produz conteúdo? Porque a gente sabe a importância da produção de conteúdo, mas como é que uma empresa pequena faz isso, especialmente uma marca mais simples, uma marca não, mas um produto mais simples, tipo roupas? Porque quando a gente vê algo mais complexo, algo tecnológico, algo, enfim, mais específico, ou que só está no meio digital, produzir conteúdo fica mais, eu acredito, né, mais tranquilo, porque, poxa, o cara está vendendo, sei lá, um determinado conhecimento. Ele vai minando conhecimentos ao redor disso e vai, né, produzindo conteúdo para estar atraindo mais pessoas. A própria PS Júnior faz isso, de certa forma. A gente produz nosso conteúdo para os empreendedores pelo nosso Instagram. Lá são pílulas, né, para que eventualmente eles criem a conexão, criem a confiança com a gente e acabem comprando o nosso produto posteriormente. Mas, tipo, a gente é consultoria, tipo, nosso produto é conhecimento, então é mais tranquilo a gente distribuir isso em postagens. Como é que uma loja de roupa faz isso? Tipo, que não tem tanto, não é voltada para conhecimento, assim, é a roupa em si. Eu gosto de ensinar uma divisão de entregas de conteúdo. Então, porque assim, uma rede social não pode ser um portfólio e uma rede social não pode ser uma vitrine, né? Então, tanto para quem faz, pra quem presta serviços, quanto para quem vende produtos. Uma rede social, como eu comentei antes, é um espaço de conexão, de relacionamento, porque as pessoas estão ali para isso e o papel da marca ali também é esse. Então, eu trabalho com 4 entregas de conteúdo e que a porcentagem dessas entregas vai variar de acordo com o entendimento daquela marca, do objetivo dela. As entregas são conteúdos institucionais, e aí entra a foto do produto, né, ou a apresentação da empresa, conteúdos de venda, quem somos, tudo que é voltado assim, para o reforço da marca e também para vender. Depois, conteúdos que são de educar, então que eles vão gerar algum valor para aquele cliente. E aí, esses conteúdos de educar, eles têm conexão tanto com o produto, o serviço em si, quanto com o universo. Né? Então, sei lá, por exemplo, se eu estou vendendo roupa, eu posso fazer um conteúdo de educar com dicas de como combinar, com dicas de como dobrar a camiseta, com dicas de como personalizar, como combinar a maquiagem com a camiseta, qual a melhor forma de lavar, qual a melhor forma de guardar, qual a melhor forma de transportar numa viagem. Enfim, a gente tem uma série de conteúdos aqui que podem ser feitos. Inclusive, se eu conheço a minha persona, e, por exemplo, a nossa marca de roupas, por exemplo, é um público feminino, e eu sei que é uma persona jovem e que está dentro da moda do skincare. Eu posso muito bem fazer um conteúdo sobre skincare, mesmo vendendo camiseta, porque é o público que está relacionado, ele gosta daquele tema. Então, o conteúdo de educar, ele é para prender as pessoas na nossa rede. Porque eu não vou seguir uma marca que só posta foto dela, foto do produto, né? Eu não vou aprender nada com aquilo. Se no momento eu não quero comprar, eu vou embora, né? Mas o que a gente quer é que pessoas que não necessariamente querem comprar agora, mas talvez vão querer comprar no futuro, eu quero que essas pessoas fiquem ali. E aí, para isso, eu preciso agregar valor na vida dela, e eu agrego valor com conteúdos de educar. Então, essa é a segunda entrega. A terceira entrega são conteúdos inspiracionais. Então, pensando muito no sonho da minha persona. Né? O sonho da minha persona, por exemplo, da nossa marca de roupas femininas, é estar bem com a autoestima, sabe? É se sentir confortável no próprio corpo. Então, eu vou fazer posts relacionados com isso, com se sentir confortável, com, sei lá, fugindo da pressão estética, e com postagens nesse sentido. Se é uma pessoa que, sei lá, que gosta de frases motivacionais, eu vou colocar, ou que gosta de inspirações e referências de looks de outras mulheres, eu vou colocar, ou que gosta de conhecer histórias inspiradoras, então eu vou contar histórias de mulheres para ela se inspirar e para ela se sentir empoderada. Então, esses são conteúdos de inspiração. E, por fim, conteúdos de entretenimento, para lembrar que todo mundo ali é humano e que a gente gosta de rir, se divertir. Então, aqui eu vou colocar memes, eu vou dar dica de filme, eu vou dar dica de livro, eu vou entreter essa pessoa, eu posso conectar com, sei lá, Big Brother, eu posso falar de várias coisas, mas são essas as 4 entregas que eu recomendo que todo perfil em qualquer rede tenha.
Aí a porcentagem de entregas vai variar muito, né? De quanto que a gente consegue produzir de cada conteúdo, enfim. Eu tenho muita foto de produto que eu preciso postar. Bom, então a maior porcentagem das entregas vai ser para produtos, posts institucionais, fotos de produtos, etc. Então, aí a gente consegue ter um direcionamento de como produzir conteúdo. O primeiro passo é esse, entender que tipos de conteúdos para cada entrega eu posso fazer e como que eu vou estruturar isso, organizar isso, né, agora numa rotina. Então, eu sempre recomendo ter uma planilha de planejamento de postagens e organizando essas entregas para que a gente não fique em uma semana postando só foto de produto, na outra semana só meme, sabe? Então, a gente vai distribuindo essas entregas ao longo de um período. Então, eu vou trabalhar num planejamento semanal, ou quinzenal, ou mensal. Então, a gente começa a distribuir essas entregas de conteúdos. Eu vou fazer, então, 2 posts de institucionais, um post de educar, um post de inspirar e um meme na semana. E aí, eu fechei 5 posts na semana e é isso que eu vou fazendo. E aí, a gente vai criando um ritmo, né? Isso, por exemplo, para um feed. E, enquanto isso, nos stories e em outras conexões, a gente recomenda que seja mais espontâneo, mais natural, mais dia a dia, né? Tirando dúvidas, enfim. Então, essa é uma fórmula que tanto quem trabalha com serviço quanto quem trabalha com produto pode usar, porque o que vai variar é a porcentagem que vai ser usado. Então, é super possível, sim. E eu até, te contrariando, eu acho que é mais fácil trabalhar quando a gente tem um produto, porque a gente tem uma entrega visível, né? A gente tem algo visual para trabalhar e as pessoas são muito visuais. Diferente de quando a gente entrega um produto, um serviço que é intangível, então fica muito mais difícil a gente conseguir tornar ele atrativo. A gente acaba tendo, sim, que produzir mais conteúdo de educar para provar o nosso valor daquele produto que é intangível. Mas quando a gente tem um produto físico, é muito legal porque dentro de uma dinâmica de postagens, fica uma estrutura bem legal, assim, bem equilibrada, sabe? Não, faz sentido. Tipo, eu parei para pensar, eu sempre no Instagram tô olhando dica de roupa, assim, sabe? Tipo, coloca o elástico na calça de tal jeito que fica mais fácil de dobrar, faz não sei o quê. E na sequência, tu é, tipo, bombardeado por lá, propagandas de calça, propagandas de camisa, especialmente daquele estilo que eu tô olhando a pessoa dar algumas dicas. Então, fez todo sentido agora, sabe? Tá vendo uma combinação e, de repente, bum, tu recebe o produto não pela própria página, mas tu acaba recebendo, enfim, pelo Instagram também, né? Porque ele tá vendo as tuas tendências. Então, é óbvio, pô, agora fez todo sentido. Eu fiquei com uma cara de bobo aqui pensando, claro. Trabalhar com tendências é muito bom, assim, por exemplo, para nossa loja, nossa marca de roupas, ensinar as tendências e conectar, até, tipo, com, sei lá, tá rolando alguma série do Netflix que surgiu uma moda nova, por exemplo, teve a Bridgerton, aquela série que mistura uma vibe meio Jane Austen, assim, mais antiga, e surgiu uma nova moda de roupa que são essas roupas de época, assim, mas, tipo, um toque de roupa de época e uma roupa normal, assim, com brilhos, sabe? Com uma coisa mais estruturada. Então, daqui a pouco, a nossa marca pode fazer uma série de posts de como adaptar as roupas que eu tenho hoje para essa moda tal. Então pega uma camiseta, coloca um colar tal e junta com tal e tal coisa, e no final ali tá o look pronto. E eu ensinei o meu cliente a fazer algo usando o meu produto. Isso é muito valoroso, né? Isso a gente está agregando um valor imenso para aquilo. Porque tem gente, né? E aqui entra uma coisa que é muito importante, que é quando a gente produz conteúdo para redes sociais, a gente precisa dizer o óbvio muitas vezes. Porque o que é óbvio para mim, né? Sei lá, se eu sou a dona da marca de roupa, eu posso partir do pressuposto que todo mundo sabe como dobrar uma camiseta. Porque eu dobro todos os dias. Só que para muita gente não é tão simples, né? As pessoas não sabem que elas podem fazer um nozinho, que elas podem dobrar, que dá para colocar por dentro. E a gente precisa dizer coisas que vão parecer óbvias, mas que precisam ser ditas, porque a produção de conteúdo nas redes sociais, ela tem um objetivo de elevar o nível de consciência. Quando eu digo elevar o nível de consciência, eu estou dizendo que essa produção de conteúdos serve para a gente ensinar um futuro cliente a comprar o nosso produto ou serviço. A gente está preparando ele. A gente está colocando ele dentro de um funil para que ele esteja mais conectado com a nossa marca e ele aí se sinta pronto para comprar.
Então, a gente precisa dizer coisas que são muito óbvias, tipo como dobrar a manga da camiseta, até talvez coisas mais elaboradas, né? Como é que nesse caso fica um pouco difícil, mas, por exemplo, no meu caso, eu posso tanto ensinar algumas pessoas que são seguidoras da Plural a como escrever melhor uma legenda ou como programar posts usando o estúdio de criação, que para mim podem parecer muito óbvios, até um conteúdo mais aprofundado, que é quais são as entregas de conteúdo que precisam ter no teu Instagram. Então, são posts, são temáticas da mesma área de educar que vão de um extremo ao outro. De gente que acabou de abrir um Instagram, nunca viu um Instagram na vida, até gente que tem Instagram, tem uma empresa já faz 3 anos e que agora é que está querendo aperfeiçoar. A gente lida nas redes sociais com esses extremos e a gente precisa produzir conteúdo para toda essa galera, porque as pessoas vão chegando e vão sendo impactadas por diferentes conteúdos e a gente precisa tentar colocar todo mundo mais ou menos no mesmo nível de consciência. Então, os conteúdos também servem para isso. Existe alguma forma de regrar esse funil? Porque o conhecimento que eu tenho é do marketing ativo, né? E daí, como tu tá em contato com a pessoa, tu sabe em qual nível ela tá do funil, porque, de certa forma, tu tá gerenciando quase que manualmente, assim. Mas e na parte das redes sociais, onde tu tá só lançando o conteúdo, tá impactando várias pessoas, tu consegue saber mais ou menos como anda teu funil, quem já aprendeu mais, quem já aprendeu menos? Tem ferramentas que monitoram isso? Como é que funciona? Eu não costumo usar ferramentas para isso. O que eu uso eu uso um funil dentro do próprio Instagram. Então, por exemplo, se eu quero aprofundar, eu sempre no feed, eu vou trabalhar de uma forma mais com conteúdos de baixo nível de consciência. Uhum. Aí as pessoas que querem ir se aprofundando, eu vou levando elas para isso, porque eu não tenho como saber se essas pessoas que estão ali dentro, elas têm um nível de consciência maior ou menor. Mas os meus carrosséis e os meus cards, eles tendem a ser de pouco nível para médio. Aí, nos vídeos de IGTV, por exemplo, eu já estou aprofundando. Mas, se a pessoa quer aprofundar mais, eu vou direcionando ela para uma newsletter, porque eu quero levar ela, por meio dos meus conteúdos, para um local que eu tenha maior controle sobre o meu relacionamento com ela, né? Então, no Instagram, eu dependo do algoritmo entregar meu conteúdo ou não. O que é péssimo, né? Porque o algoritmo cada vez mais dificulta essa entrega, porque a gente tem muita conta. Então, é natural que cada vez mais seja difícil de usar. Então, eu quero levar essas pessoas para um espaço que eu tenha um controle. Então, isso eu estou avançando no funil, né? Com essas pessoas, mas eu estou levando elas para um conteúdo mais aprofundado. Não estou levando à toa, não estou prometendo nada, sabe, de vendas. Eu estou prometendo um conteúdo melhor. E aí eu tenho uma newsletter, por exemplo, mas eu também poderia ter um grupo no Telegram com conteúdos exclusivos, né? Um grupo no WhatsApp com conteúdos exclusivos, enfim. E depois disso, eu também tenho masterclass no YouTube, que aí são aulas mais que atualmente a gente está fazendo uma por mês, que são aulas mais aprofundadas, e dessas aulas a gente extrai alguns conteúdos mais baixo nível de consciência para ir para o Instagram. Então, é assim que eu vou levando as pessoas, né? Porque no Instagram é natural, as pessoas vão estar ali de forma muito diversificada e elas vão consumir vários, e às vezes, algumas coisas que acontecem a pessoa esquecer que ela sabe aqueles conteúdos e a gente às vezes vai trazendo eles em formatos diferentes e as pessoas vão seguidamente aprendendo. Então, eu tenho alguns seguidores assim que são mais fiéis e que eu consigo observar isso, né? Que já passaram por aulas bem aprofundadas e mesmo assim gostam muito quando a gente faz alguns conteúdos de bem introdutórios, assim. Porque ajuda a relembrar aquele tema, sabe? Isso aqui era isso aqui que eu precisava lembrar, era isso que eu estava precisando. Então, são conteúdos que são importantes serem relembrados o tempo todo, porque as pessoas esquecem, porque é muito conteúdo, né? Sim, sim. Para finalizar, assim, tem mais alguma outra dica em relação a essa escadinha que a gente acabou entrando num assunto bem mais específico, né? A gente já estava segmentando o nosso conteúdo dentro de um funil. Mas tem mais alguma empresa aqui. Tem alguma outra dica para quem chegou, tipo, assim, viu até agora, fez até a parte do, poxa, montou a marca, produziu conteúdo, entendeu quais são os 4 tipos de conteúdo
outra coisa que eu achei muito legal também. E depois, mais alguma coisa que a pessoa precisa fazer para falar, ok, agora eu tô pronto, agora eu tô produzindo conteúdo tranquilamente, posso não ficar tranquilo, mas é um bom primeiro passo, assim. Especialmente para quem tem, tipo, zero condições de estar arcando com algo maior, sabe? De estar indo para o tráfego pago ou de estar, enfim, colocando qualquer recurso nisso, algo mais manual, de certa forma. Sim, eu costumo trabalhar muito com as estratégias orgânicas, né? Porque a realidade da maioria dos meus clientes é não ter condições financeiras de arcar com tráfego pago. E eu também acredito que a gente tem que fazer um arroz e feijão bem feito antes de partir para outras coisas, né? Então, porque não adianta eu já começar uma marca com tráfego pago se eu vou atrair pessoas para um perfil que não está preparado para segurar essas pessoas. Porque as pessoas vão embora, né? Se eu atrair elas por uma coisa, um post muito chamativo, uma promoção muito forte, e depois eu não seguro, porque eu não tenho o que segurar, elas vão embora e eu gastei dinheiro. Então, eu acredito muito nisso, de organicamente vamos estruturar o nosso perfil, deixar ele o melhor possível, e depois a gente vai para outras etapas. E aí, dentro dessa estratégia orgânica, ainda tem 2 pontos que eu acho importantes para quem está começando. O primeiro é a parte de relacionamento. Então, não adianta a gente postar tudo isso e a gente ter essa marca memorável, posts respeitando as 4 entregas, né? Super fazendo isso tudo, e a gente esquecer de interagir com as pessoas. Então, aqui entra a importância de estar sempre disponível no direct, de responder todos os comentários, de interagir com as pessoas e de tentar gerar conversas, né? Então, usar os stories para isso, por exemplo, envolvendo a audiência, é muito forte, né? Então, envolve... a gente está criando agora uma coleção, a nossa primeira coleção da nossa loja de roupas. Por que não a gente abrir nos stories algumas caixinhas de perguntas para as pessoas sugerirem temas para essa coleção, ou a gente colocar um spoiler do que vai ser essa coleção que a gente vai lançar e a gente provocar as pessoas a tentarem adivinhar o que é essa coleção. É envolver as pessoas naquilo, porque se a gente só for um perfil lindo no feed e não tiver conexão, não serviu para nada. Então, esse é um ponto muito forte que a gente precisa orientar quem está começando, que às vezes é o que vai ditar se aquele cliente realmente vai comprar ou se ele só vai ficar achando lindo aquele perfil, porque é a conexão que ele vai criar. Então, ele se sente confortável, é ele saber que ele vai mandar uma dúvida e ele vai ser respondido. Isso é muito importante. E o outro ponto é a análise das métricas, é aprender com aquilo que a gente está fazendo. Porque, por exemplo, no início da pandemia, o conteúdo que estava mais bombando no Instagram eram os vídeos de IGTV. Aí depois foi o carrossel. E aí agora é o Reels. E amanhã eu não faço ideia. Então, se a gente fica dentro da mesma estratégia durante muito tempo, a gente fica desatualizado. E as métricas servem para a gente ir pegando esse tom, assim. Então, o próprio Instagram disponibiliza várias métricas, e aí que a gente tem que cuidar para não tentar analisar todas, né? Porque senão a gente vai ficar louco. Mas, tipo, quais são os posts que a gente está engajando mais, que está alcançando mais pessoas e que as pessoas estão engajando, elas estão curtindo, elas estão... e aí, as métricas que eu gosto de usar é o compartilhamento do post, o comentário e o salvamento. Então, quais são os posts que estão gerando mais isso? Que são engajamentos mais importantes do que a curtida, né? A curtida ela já virou irrelevante desde que ela saiu de cena, mas quais posts que estão gerando isso? O que nesse post fez com que as pessoas fizessem isso? Como é que eu posso aprender com esse post e replicar isso em novas estratégias? Por que essa ação que eu fiz de colocar o spoiler da nossa coleção rendeu tantos retornos e tanto engajamento nos stories? Então isso aqui é algo que o meu público gostou e posso fazer mais vezes. Então é aprender com a nossa própria ação, né? Porque as redes disponibilizam essas métricas justamente para a gente evoluir. Então seriam mais esses 2 pontos assim de dicas que eu daria, mas vou fazer aqui recapitular. A gente traça, né, essa empresa primeiro, desenha a nossa persona, cria o nosso branding, né, a nossa marca memorável, a gente começa a produzir esses conteúdos dentro das redes sociais que a nossa persona tá, a gente se relaciona com a nossa audiência e a gente aprende com o que a gente foi fazendo até então
para ir melhorando as nossas ações. Acho que basicamente essa é um bom passo a passo para quem quer começar. Boa. Agora a gente vai fugir totalmente do assunto e eu vou te fazer 2 perguntas, a gente faz para todo mundo que a gente tem essa conversa. A primeira delas é o seguinte, a nossa diferença de idade não é tão grande assim, que a maioria das pessoas é mais velha, mas se tu conseguisse voltar para os teus 19 anos, eu tenho 21, tá? Não 19, mas se tu conseguisse voltar para os teus 19 anos, tá no começo da faculdade, tá entendendo como as coisas funcionam agora, o que tu faria de diferente, assim? Qual aprendizado tu contaria para ti mesma para facilitar o teu caminho? Eu diria para a Gi, de 19 anos, que fizesse estágios em outras áreas. Então, eu acabei começando um estágio e sendo efetivada e ficando durante toda a minha graduação na mesma área. E eu diria para a Gi, de 19, experimentar todas as áreas que a profissão poderia me oferecer enquanto estagiária, enquanto ainda podia na faculdade, para ter uma noção maior do mercado. Essa seria... E mais uma dica que eu daria para a Gi, de 19 anos, é já começar uma construção de marca pessoal ali mesmo, naquele momento, já produzir conteúdo, contar o que eu estou estudando, contar o que está rolando na faculdade, dividir esse aspecto profissional, porque quando a gente tem 19 anos, a gente acha que esse lado da nossa vida vai ser muito distante da nossa vida pessoal. Só que conforme a gente vai crescendo, as coisas vão ficando cada vez mais conectadas e fica um pouco difícil separar, e já teria ido para um caminho legal se isso tivesse acontecido mais cedo. Fechou. Gostei. E agora a outra pergunta que a gente sempre faz, a gente pede uma recomendação. Isso aqui não precisa ter nada a ver com o assunto que a gente conversou, tá? Sobre algum livro, filme, série, música, qualquer coisa que marcou a tua vida e que tu acha que é uma experiência importante para as outras pessoas passarem pelo mesmo momento. Já que tu tem clube literário, eu imagino que a recomendação vai ser de um livro. Então, é só isso, na verdade. Nossa, gente, se eu recomendar um livro, todos os meus outros livros vão ficar muito chateados comigo. Então eu tenho esse cuidado com eles, que eu sei que eles vão ficar de cara, mas eu vou recomendar de uma forma mais genérica, assim. Eu acho que eu tive grandes livros que me marcaram, e eu posso dizer até um bem recente que eu li semana passada, que foi Mulheres de Minha Alma, da Isabel Allende, que é uma escritora chilena, que ela traz, ela tem já quase 80 anos, e ela publica livros quase todo ano, enfim, então é uma pessoa com uma visão muito madura de vida e de ativismo também, porque ela é uma feminista durante todos esses anos, que traz esse aprendizado do quanto a gente, enquanto somos jovens, deixamos de viver muito, porque a gente está muito preocupado com o futuro. Então, esse é um livro que me marcou bastante. Enquanto mulher, e para outras mulheres, eu sempre vou recomendar a leitura de O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. E, de maneira geral, eu recomendo muito para todo mundo sempre encontrar o seu estilo literário, porque eu acho que todo mundo tem algum tipo de livro que gosta de ler, seja ficção, não ficção, desenvolvimento pessoal, seja lá o que for, mas é uma das formas que a gente tem de aprender e de viajar para outras mentes, outros lugares, outras realidades. Eu acho que é uma das coisas mais lindas para mim na vida é a possibilidade de ter acesso a livros. Então, eu acho que tão pouca gente aproveita isso porque não vê todo esse potencial. Então, essa é a minha recomendação geral, assim, experimentem diferentes livros para encontrar o tipo que vocês mais gostam. E hoje em dia tá mais fácil, tem até uma Netflix de audiolivros, então... Gente, com Kindle, é muito, muito fácil. Enfim, tem bibliotecas, me chamem que eu impresso também. É muito fácil hoje ter acesso a livros, a gente tem muito livro disponível e é só a gente encontrar e dedicar esse tempo. E como é importante a gente dedicar um tempo para fazer algo além de redes sociais, porque eu acho que o livro hoje ele virou um escape, né? Porque a gente está num ritmo muito louco de produção, de trabalho e de rede social, principalmente em pandemia. Então, eu acho que é o momento de conseguir retomar a saúde mental. Então é isso, Júlia. Muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo. Uma pena que eu fiz sozinho, mas tudo bem. Pelo menos a gente teve um pouco mais de tempo para conversar. Pessoal, da minha parte é isso, Júlia. Se tu quiser deixar aí as tuas informações, o teu Instagram, o teu LinkedIn, falar um pouquinho mais da tua empresa, também ia ser super legal. Claro.
Antes, então, vou agradecer. Obrigada, Bruno, por conduzir essa conversa comigo, todo o pessoal da EPS Júnior. Muito obrigada pelo convite e quem escutou também, pela paciência aí. Quem quiser continuar me escutando, eu também sou podcaster. O podcast é Tinha Que Ser Mulher, está disponível no Spotify, em todas as plataformas de streaming, de áudio. Também no Instagram, @_ Tinha Que Ser Mulher. O meu Instagram pessoal é @Giulia, com G, Giulia RS. E o Instagram da Plural é @weare.plural, que, inclusive, sobre as entregas que a gente trocou antes na conversa, Bruno, eu criei guias dentro do Instagram da Plural com esses exemplos de entregas, só para quando eu falo, eu poder indicar o Instagram da Plural e a galera poder ver essas entregas na prática. Então, entre lá no Instagram, na guia de conteúdos ali, que vocês vão ver que tem 4 guias, uma para cada entrega, e fica super visual. Assinem também a nossa newsletter, no link da bio da Plural tem ali para se inscrever sempre na próxima Masterclass gratuita ou no próximo curso que a gente tem aberto, e também na nossa newsletter, que é semanal, toda quarta-feira, sobre redes sociais, empreendedorismo, estilo de vida, enfim, super legal. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Bruno. Pessoal, nos vemos em 15 dias.